Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho do que era nos anos 70 o Bloco Socialista ou Cortina de Ferro, que chamavam também, que compreendia os países da Polônia, Tchecoslováquia, Romênia, Hungria, Rússia e a Alemanha. A Alemanha comunista, obviamente. E nos anos 70, pela empresa que eu trabalhava, eu fui responsável pelo Bloco Socialista, ou Cortina de Ferro. E eu fazia viagens para lá junto com um inglês que era o nosso representante para esse território, John Aspin. Já tinha na época uns 75 anos, mais ou menos, mas era muito bem conhecido no Bloco Socialista. Todos os países da Cortina, ele viajava já há muito tempo e era bastante conhecido e respeitado nesses países. Para poder viajar para esses países, a negócios, obviamente, você tinha que tirar um visto especial na embaixada ou no consulado do país que você ia visitar. Eu visitei todos eles, durante muitos anos, visitava todos eles. Um deles, eu vou mostrar aqui como é o visto, por exemplo, para vocês. Esse é o da Tchecoslováquia. Vocês vão observar que era um visto válido por 3 meses e por uma permanência não mais do que 10 dias. E quando você fazia a sua solicitação desse visto, no consulado ou na embaixada, você dizia a que você ia, o que você ia fazer, as áreas que você pretendia visitar, os escritórios. Na verdade, você não ia, por exemplo, no meu caso, eram fábricas de papel e celulose, você não ia visitar diretamente a fábrica de papel e celulose. Você ia visitar o escritório central de compras de papel e celulose para todas as fábricas. E se eles achassem que a sua visita era importante, que você tinha realmente alguma mensagem para levar para o pessoal da fábrica, aí então permitiam que você visitasse a fábrica. Mas quando você saía do Brasil, você já saía com um roteiro mais ou menos pré-determinado. E esse roteiro era mais ou menos 3, 4 quilômetros no máximo em volta do hotel onde você ia ficar, que você já tinha que sair daqui com o hotel reservado, pago, tudo direitinho. Então eu normalmente ia pela Inglaterra, por Londres, me encontrava com o John em Londres e de lá nós íamos juntos para Tchecoslováquia, ou Romênia, ou Hungria, ou Polônia, ou Rússia, dependia da viagem que ia se fazer. E então você saía daqui, eu saía daqui do Brasil e ele lá da Inglaterra já com um roteiro mais ou menos pré-determinado, né, que não era maior do que esses 4 quilômetros que eu digo mais ou menos em volta do hotel que você ia ficar. E que compreendia geralmente os escritórios de compras e engenharia e etc. do grupo de papel e celulose. E eu me recordo de que nesta viagem, ou numa das viagens que eu fiz para a Tchecoslováquia, para Praga, o John era muito conhecido, inclusive nos hotéis, o hotel que nós ficávamos era um hotel específico. Ele era muito conhecido e muito querido e era esperado, inclusive, porque ele tocava muito bem piano e cantava as músicas do Frank Sinatra e etc., com muita propriedade. Então o pessoal já esperava ele para o jantar. Os jantares nesses hotéis eram sempre jantares dançantes. Tinha orquestra, tinha dança,
Sempre, sempre. Isso existia sempre. E nesse circuito de 4 quilômetros em volta do hotel, sempre tinha um bar ou tinha uma boatezinha, não exatamente a boate que a gente imagina hoje, mas uma boate com todo tipo de música, bebida, etc, etc. E eu me lembro numa das viagens que nós fizemos, de que nós saímos do hotel, como você não sabia exatamente quando eles iam te receber, você fazia um plano de uma semana, por exemplo, para ficar lá, e eles avisavam no hotel o dia e a hora que iam receber você no escritório. Então a gente ficava ali mais ou menos sem ter que fazer muita coisa. E aí não podia fazer muita coisa, porque tinha restrições, né, da área que você podia andar, mas então eu lembro da gente ter saído, ter ido num barzinho noturno em volta do hotel, que era na época o Hotel Intercontinental de Praga. Em volta do hotel fomos num barzinho, tomamos lá uns sinapes da vida lá, e o John teve a oportunidade de tocar um pouquinho de piano e de cantar e etc. O pessoal adorou. Perdão. E aí no dia seguinte nós fomos chamados para ir no escritório do setor de engenharia das fábricas de papel celulose. E eu me recordo muito bem de entrar no escritório, cumprimentar o gerente, etc. Sentamos para um cafezinho. Sempre a primeira coisa era um café, cigarro, todo mundo fumava muito, e eu fumava também, por isso dessa tocinha. E lembro dele olhar para nós, para mim e pro John, e falar, legalzinho o bar que vocês foram ontem, não foi? Muito bacana, gostoso, agradável, né? Eu tomei aquele choque assim, porque percebi que não só você saía com uma área já delimitada para você circular, né? A tua liberdade era mais ou menos dentro daquela área, como além disso você era vigiado também. Uma coisa muito interessante. E realmente era. Todos esses países você sentia que estava sendo de alguma maneira vigiado. Agora, nós tivemos muito sucesso e o que a gente tentava introduzir nesses mercados era um equipamento brasileiro de primeira qualidade, tecnologia absolutamente nova. E tive a oportunidade de vender muitos equipamentos e de visitar várias fábricas, porque depois do escritório eles entendiam que o que a gente estava oferecendo era realmente alguma coisa que a fábrica devia experimentar, ou devia pelo menos se familiarizar com aquilo, tomar conhecimento de que existia, porque era tecnologia mais nova, mais moderna. Então eles nos permitiam visitar, ou nos convidavam para visitar fábricas e etc., que nós éramos sempre levados pelos carros e motoristas dos comitês e dos escritórios e etc. Muito interessante. Alimentação muito gostosa, mas eram extremamente fechados. Eu e o John fomos fazer também em Bratislava, na Romênia, um seminário para um grupo grande de engenheiros, jovens de fábrica de celulose e papel. Um seminário muito interessante, fomos muitíssimo bem recebidos, eu fui muito bem recebido, tudo transcorreu com muita tranquilidade, e eu me recordo, eram jovens, a maioria eram jovens, e eu me recordo de conversando com um engenheiro e uma engenheira, um casalzinho novo, no intervalo, num coffee break do seminário, e a pergunta deles era sempre mais ou menos a mesma, como é o seu país, como são os países fora daqui do bloco socialista, da cortina de ferro e tal. E eu passei para eles informações do que era, sempre com muito cuidado do que falava, etc.,
mas demonstrando sempre a nossa realidade, que era uma coisa completamente diferente, a liberdade, etc. E eu percebi no rapaz a lágrima correndo. E eu fiquei muito preocupado. E eu conversei com o John depois a respeito. Ele falou, nunca mais faça isso. É um perigo muito grande. Nós podemos ser não só impedidos de entrar no bloco socialista a partir de uma situação como essa, como ser imediatamente convidados a sair, ou às vezes até de se explicar um pouco mais em algum setor desses aí, que são muito reservados. Então, o pessoal de hoje que fala de comunismo, socialismo e etc., não tem a menor ideia do que realmente era a cortina de ferro e os blocos socialistas nos anos 70 e começo de anos 80. A coisa era bastante difícil. Para nós, que íamos sempre levar algum tipo de tecnologia, alguma coisa nova, e que a porta era relativamente aberta, tínhamos muitas dificuldades. Por exemplo, saímos daqui com um hotel reservado, pago, tudo direitinho, chegava lá, não existia a reserva, não tinha nada, tinha que fazer algum tipo de acachambro para poder pernoitar no hotel, se não fosse naquele, num outro, pagar tudo novamente. Não era simples, a coisa era bastante complicada. Mas, sem dúvida, era um povo agradável, de um modo geral, né? Não o pessoal do comitê, etc., não, mas o povo normal era um povo agradável, comida excelente, sempre foi comida excelente. E essa coisa do requinte, vamos dizer assim, noturno, né? Todos os hotéis, todos os que a gente ficava, na Tchecoslováquia, Romênia, Hungria, todos eles tinham o jantar dançante. Era um jantar sempre com orquestra, música, muito agradável, era sempre muito interessante. Isso eu fiz durante vários anos, com Rússia, com Romênia, com Tchecoslováquia, com Hungria, com Polônia, e foram os anos meio de 70 e começo de 1980. Muito interessante, que me deu muita experiência, me trouxe muitas coisas interessantes. Teremos novos vídeos e eu espero contar com vocês. Por favor, deem o seu like, inscrevam-se no canal. Isso ajuda para que eu possa continuar me lembrando de memórias interessantes, de viagens interessantes e contar aqui. São coisas sempre muito antigas, de muitos anos atrás, e que valem a pena ser conhecidas por todos vocês, tá bom? Um grande abraço e até a próxima semana.